Continue com a gente, porque agora nós vamos conversar com a Heloísa Oliveira, que é administradora executiva da Fundação Abrinq, e já está me esperando aqui. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Olha, quero agradecer por você ter vindo, até porque eu queria falar muito sobre a questão do cenário da infância aqui no Brasil, ainda antes da gente chegar nas aulas, né? Porque estão as crianças em casa. Eu queria que você desse uma avaliação para a gente. Fábio, o Brasil é um país muito complexo, porque ele é muito grande, com diferentes culturas, com diferentes realidades sociais. Quando a gente fala do cenário da infância, quase sempre as informações que nos chegam são médias nacionais. A mortalidade infantil reduziu no Brasil. Mas quando você trata isso olhando uma média nacional, você tem por detrás isso uma desigualdade muito grande. Muitas vezes você olha um número, e o Brasil até cumpriu a meta dos objetivos do milênio, a grande maioria, mas a desigualdade é muito grande. Então, se você for olhar, pode começar até com a população. O percentual de crianças na população brasileira é de 31%, segundo o IBGE. Mas se você for para a região norte, essa média já sobe para 40%. Ou seja, 40% da população, embora seja uma região que tem uma população menor, porque ela tem uma densidade demográfica menor, a proporção de crianças é muito maior. E é justamente a região que convive com os piores indicadores, principalmente de infraestrutura, de saneamento básico, acesso à água. Então, assim, é muito complexo, é preciso a gente olhar esses diferentes recortes da realidade brasileira para poder ter políticas adequadas. Agora, será que, vamos dizer assim, essas situações acontecem justamente por conta de que aquelas famílias de classe média aqui no Brasil, elas pensam um pouco mais em ter mais filhos, justamente por conta de todos os custos que uma criança envolve, ou não? Isso não passa por isso, a avaliação de se ter mais filhos? Olha, eu acho que está muito associado à informação, sim. Uma família que tenha a informação sobre, assim, uma farta informação sobre os cursos, sobre o curso da educação, sobre tudo que envolve ter mais um filho, ela analisa melhor. Já uma família que tem uma escolaridade menor, que tem acesso a menos informação, ela tende a ter mais filhos, porque não fez essa reflexão, porque não acessou essas informações, ou porque não considerou isso na decisão, ou até mesmo não fez o planejamento. Então, isso é uma realidade, sim. Por isso, as regiões mais pobres têm um número de crianças maior e as famílias, às vezes, têm mais filhos. Agora, no caso, por exemplo, nós estamos falando aqui de educação, eu também quero passar por esse tema, né? E eu queria abraçar um pouquinho, mas assim, bem rapidamente, nós sabemos que o SUS, por exemplo, foi uma grande conquista para todos os brasileiros, mas mesmo assim ainda estamos muito aquém do que seria a saúde pública ideal para o nosso país. Como que fica em relação às crianças a questão da saúde, também a questão da educação? Você vê crescimento nessa área? Nós estamos vivendo um momento bastante complexo de ajuste fiscal da economia. Recém foi aprovada uma lei limitando os gastos públicos. Isso vai ser um complicador, porque você ainda tem uma necessidade de mais investimentos, tanto em saúde básica, tanto na educação básica também, e esse investimento vai estar limitado a um teto de gastos. Então, a gente tem uma complicação importante agora, e acho que é muito importante que a sociedade em geral acompanhe os processos de construção dos orçamentos públicos e acompanhe o que está previsto para ser feito nessas políticas. Mas avançamos muito, sim, com o SUS, e mesmo na área de educação avançamos muito, mas é preciso políticas que alcancem todas as classes sociais em todas as regiões. A gente tem um desenho de sistema único de saúde modelar, mas ele não existe para todos.
em todas as regiões. Na verdade, é muito bonito no papel, é isso que você está querendo dizer, né? Mas, na realidade, ainda a prática fica muito aquém daquilo Algumas que nós regiões precisamos. ainda não têm uma saúde de qualidade. Tá. No caso, por exemplo, da questão do trabalho infantil, como é que nós temos dados também em relação a isso? Porque nós vemos que hoje mudou também um pouco a política com relação ao trabalho infantil, não foi? Na verdade, o perfil do trabalho infantil mudou no Brasil. Tá. Há cerca de 20 anos atrás, a gente tinha trabalho infantil nas cadeias produtivas, nas empresas, nos processos produtivos formais. Hoje, o trabalho infantil está muito mais na cadeia informal, na agricultura familiar, no trabalho doméstico, nas feiras, na terceirização de serviços, de confecções, de polo calçadistas. Então, é um trabalho infantil que ele está muito mais dentro das residências e próximas às famílias. E aí é preciso que haja um trabalho mudando a abordagem da política, porque tem um aspecto cultural. Só para dar um exemplo do quanto esse aspecto cultural é importante, o percentual de trabalho infantil mais alto é na região sul, que é uma região que os outros indicadores sociais não são ruins, são dos melhores, porque está muito ligada à cultura de trabalhar cedo, que o trabalho enobrece, que o jovem, o adolescente vai estar cuidando do que no futuro vai ser dele. Mas tem um risco, né? Porque o trabalho infantil, ele pode afastar esse jovem da formação básica, da educação, do seu processo de desenvolvimento. Então, se ele começa a trabalhar muito cedo e ele, nesse trabalho, vai ser um trabalho de baixa qualificação, porque ele não tem formação. Sim. Aí ele vai se afastar da formação e vai ser um adulto que só vai ter trabalhos de baixa formação e, portanto, com salário mais baixo e com uma retribuição mais baixa. Então, assim, é um processo que precisa ser entendido pelas famílias também, a importância do desenvolvimento educacional, da formação desse jovem para ser um adulto que acesse as melhores oportunidades de trabalho e que tenha uma realização profissional melhor do que ele teria se ele se afastar da educação precocemente. Sabe que eu vou te falar uma coisa, Heloísa, eu não sei se você tem dados sobre isso, mas vou falar assim de uma observação. De uma maneira geral, eu que ando muito de carro, e olha, eu tenho que ir até a rádio, então Vila Prudente, Freguesia do Oca, eu atravesso a cidade de carro e depois venho para a Rede Vida, que é aqui no bairro de Perdizes. Então, mais uma vez, passo por vários pontos e eu vejo que a quantidade de crianças nos semáforos diminuiu muito, né? Hoje você vê mais ofertas de pessoas que estão oferecendo produtos mesmo e já assumem isso, não é mais aqueles famosos pedintes, né? E as crianças, diminuiu muito a quantidade de crianças. Isso se deve a uma maior conscientização, será, dessas pessoas? Olha, eu acho que não necessariamente esteja ligado a um processo de conscientização, mas talvez até um acompanhamento dos conselhos tutelares e uma política de cada município de tratar essa questão da criança na rua. Algumas pessoas já são orientadas a não adquirir produtos de criança, porque está, dessa forma, alimentando o trabalho infantil. Mas o trabalho infantil ele mudou, então ele mudou para dentro das casas, para o trabalho infantil doméstico, o trabalho infantil na terceirização dessa mão de obra de acabamento, de roupas, de sapatos, e ele está também muito presente na agricultura familiar, em geral. Então, assim, ele está muito mais próximo da família. Esse trabalho nas ruas, a gente não tem uma estatística que fale especificamente desse grupo de pessoas que trabalham nos faróis, nas ruas, mas a gente tem uma estratificação que é dada pelo IBGE, que mostra onde o trabalho infantil diminuiu, onde ele aumentou, e ele aumentou muito nesse trabalho infantil doméstico, aumentou no trabalho infantil do campo, e aumentou, ele diminuiu, na última divulgação do IBGE, o trabalho infantil diminuiu bastante,
entre 14 e 17 anos e aumentou entre 5 e 9 anos. Nossa! Então, esse é um problema. Mais novo ainda? É. Uma criança de 5 anos vai trabalhar? Então, não deveria. Na verdade, a partir de 14 anos, o adolescente pode trabalhar, mas ele tem que trabalhar desde que isso esteja vinculado ao seu processo educacional. Tá. Né? Que coisa, eu não sabia disso não, eu fiquei impressionado. 5 anos. Bom, vamos às perguntas dos telespectadores, está todo mundo aqui, não para, você viu, né? O telefone aqui não para. Vamos lá. Boa noite, Fábio. Eu queria falar a respeito do assunto. É a Célia que está perguntando. Infelizmente, nós não ouvimos falar sobre a questão do dinheiro, do investimento, principalmente em educação. Só ouvimos falar em cortes. Como que está o investimento do governo com relação às escolas? Olha, a principal fonte de financiamento da educação no Brasil é um fundo que é formado por diversos impostos, que é o Fundeb, é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa é a principal fonte. E essa fonte, ela se alimenta de impostos. Então, o que aconteceu nesses últimos anos? A economia entrou num processo recessivo, diminuiu a arrecadação e, portanto, diminuiu o recurso que foi para a educação também. Então, esse é um processo que está afetando a educação básica. Tivemos notícias de alguns municípios e alguns estados do Brasil que já estão com problemas para pagar o piso salarial de professores. Então, é uma questão bastante séria. Por isso é importante, nesse cenário de ajuste fiscal, a gente estar atento ao que está acontecendo em termos de investimento nas áreas principais de educação, de saúde, de proteção. É muito importante a gente estar muito atento. E também, além dessa atenção, da gente também procurar acompanhar, né, quais são justamente as movimentações em relação a isso. Eu queria convidá-la para a gente ir aqui ao nosso plasma, porque nós temos também algumas ilustrações que eu gostaria que a senhora comentasse. Por favor, olha, nós temos aqui, pode colocar já a primeira ilustração para a gente, Luísa. Essa daqui, olha, fala da proporção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos sobre a população total da região. Queria que a senhora explicasse um pouquinho esses números para nós. É o que eu comentei ali no começo. Tá. O Brasil tem em torno de 32% da população entre 0 e 18 anos. Tá. Só que essa distribuição, na região sul é 29%, sudeste é 28%, a região norte é 40%. Tem estado que é 42%, outro é 45%. Então, assim, é uma proporção muito alta de crianças e adolescentes em relação à população daquele estado. Então, isso faz com que essas crianças, essa população, seja muito mais sensível às vulnerabilidades sociais. Tá. Se eu tenho mais crianças e adolescentes na população, qualquer fator que afete a família vai afetar ainda mais essas crianças. Entendi. Pode passar para o outro, Luiz. Olha, essa daqui é interessantíssima. É a proporção de crianças de 0 a 4 anos residentes em favelas. Queria que você comentasse esses números também. Então, a gente sempre tende a pensar que favela é uma coisa exclusiva da região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. É claro que isso é uma proporção com relação à população, tá, né? Então, por exemplo, na região sudeste, uma região densamente popular, então a gente tem essa proporção reduz. Mas a região norte, em especial, eu citaria a cidade de Belém, que tem um número muito grande de crianças favelas são essas moradias inseguras, que não tem necessariamente que ter aquela configuração de favelas que a gente conhece aqui no Sudeste, das grandes cidades. Tá. Mas são moradias em condições inseguras, são classificadas assim. Então, é uma coisa que, de modo geral, as políticas não estão atentando para isso. É preciso pensar nas condições adequadas de moradia para que essas crianças... Vemos até que aqui é 11,5 na norte e 9,1 no sudeste. Quer dizer, a norte tem mais. Tem, porque tem a questão de ser a proporção da população. A população lá é menor, tem muita criança, então, por isso, o percentual de crianças em favela também fica mais alto.
Mais um aqui, Luísa, por favor. Olha, o número de casos de AIDS, né, identificados em crianças menores de 5 anos. Quer dizer, o Brasil tem 176 casos, é isso? Isso. E é aqui dividido por regiões. Nós vemos que a Nordeste tem a maior quantidade de casos. Por que isso acontece lá? Isso normalmente é a transmissão vertical da doença, né? A mãe contrai a AIDS, aí a criança... Ainda enquanto ela está grávida, é isso? Isso. Ou antes da gravidez, engravida já com a doença. E o Brasil ele tem um bom programa de combate à AIDS, sendo que agora a gente começa a enfrentar um crescimento em alguns segmentos, porque eu acho que, de uma certa forma, quando a AIDS surgiu, as pessoas tinham muito medo porque poderia morrer, certamente iriam morrer. Com os tratamentos, eu acho que isso, de uma certa forma, fez com que as pessoas se despreocupassem dos cuidados para evitar a contaminação dessa doença. É um número grande e principalmente na região Nordeste, né? Deixa eu pôr outro que eu queria que a gente passasse por esses 7 gráficos aqui. Por favor, Luísa, a taxa de analfabetismo entre as crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, comentamos um pouco lá na mesa, né? Mas nós vemos que na região norte aqui é a maior, 5,4%. É como eu te disse, exatamente as regiões mais pobres é que você acaba tendo um afastamento da criança. Não tem investimento também. Não tem investimento, não tem um trabalho. Tem também uma questão da geografia. A região norte, principalmente a região norte, ela tem cidades com difícil acesso, populações que vivem fora do centro urbano, e aí isso aumenta o número de analfabetos na região também. Vamos lá, rapidinho, nós temos só 2 minutos. Eu queria que fosse o próximo aqui, ó, obesidade em menores de 5 anos, relação do índice massa corpórea e idade. É uma coisa interessante, a obesidade, que começa a crescer de forma significativa no Brasil. A gente tem lugares em que a desnutrição e a obesidade começam a conviver. A gente dizer que no Brasil hoje você já tem mais de 7% das crianças até 5 anos já consideradas obesas, é um número preocupante. E está muito ligado à qualidade da alimentação. Quando você resolve um problema, você eventualmente tem que cuidar desse outro. Quer dizer, resolve a desnutrição e tem que cuidar da obesidade. Muito é por causa agora dessas tecnologias e tudo mais? Eu acredito que sim, né? Olha, nós tivemos experiências no interior, região Nordeste, a falta de informação, se alimentar mais com farinhas, carboidratos, do que fazer uma alimentação diversificada. Então, tem alguns aspectos culturais importantes também. Olha, queria agradecer muito sua presença aqui com a gente, viu? E sempre que a Brinq tiver alguma novidade com relação a esses números, volte aqui para conversar com a gente. Ótimo. Esses números estão no nosso Observatório da Criança. Bacana. É um site, você pode acessar, tem Tá aparecendo aqui, tá, né? É esse aqui, ó. Isso, observatoriocrianca.org.br. Ok. Então você pode acessar e tem esses dados todos. Tem os dados organizados por temas, trabalho infantil, alimentação, população, educação básica, educação infantil, está tudo lá organizado de forma... Obrigado, viu, pela sua presença, foi muito bom. Eu que agradeço. E eu quero aproveitar aqui e agradecer a você também que ficou com a gente até agora.